Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora o momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. Abre os meus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abre os meus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver. Te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abre os teus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver.
abre meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver, santo, 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 quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Bom dia. Que bom te ver aqui nesse espaço. Nós estamos aqui de volta após uma semana mais curta, tivemos um feriado. Parece que não deu tempo de fazer tudo, mas deu tempo de nós estarmos aqui reunidos novamente nesta manhã para louvar o Senhor e ouvir dele falar aos nossos corações. Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Cubra sua cabeça comigo e oremos. Pai Santo, nesta manhã, com alegria estamos aqui reunidos na Tua presença. Venha falar, Senhor, agora, através de todos os momentos desse culto. Usa, Senhor, os momentos de louvor para nós expressarmos de volta a Ti a nossa gratidão. E faça, Pai, com que a Tua palavra enche os nossos corações, nos instruindo, nos encorajando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos da Igreja Batista de Cambuí, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você algumas das nossas experiências. Estamos há alguns meses sem mandar notícias porque esse período todo de pandemia mexeu demais com a sua rotina e com a nossa também. Nós que estávamos acostumados em ir para os projetos missionários, trabalhar durante a semana nos projetos de missões nacionais, viajar por esse Brasil dando treinamentos, de repente tivemos também que mudar a nossa estrutura. E nesses meses todos, Deus tem nos conduzido, tem nos direcionado e sentimos que o Senhor tem nos mostrado que é um tempo de ajudar as pessoas, de segurar na mão delas, não fisicamente, mas ampará-las espiritualmente. E por isso temos feito muitas lives, muitos aconselhamentos online, muitos encontros de oração. Então, se não podemos segurar na mão fisicamente, temos segurado emocionalmente e espiritualmente também. Eu quero compartilhar com você que nós temos tido, no começo, nós tivemos aí, durante as sextas-feiras, vários encontros online, onde pudemos realizar estudos bíblicos, compartilhamentos, orações. E nesse tempo, nós temos feito muitos treinamentos online. Não parece, mas tem dia que a gente senta por volta de 8, 9 horas da manhã e sai 9 horas da noite da frente do computador ou do celular. Isso produzindo materiais, produzindo conteúdos para estar mais perto das igrejas. Se você tem acompanhado os canais de missões nacionais, várias iniciativas aconteceram. E uma delas é o lançamento da campanha de missões nacionais. Nós elaboramos todo o material para as crianças. Então, os líderes de crianças estão recebendo já nas suas igrejas alguns materiais impressos, mas a grande maioria desses materiais estará todo disponível para baixar. Organizamos o primeiro encontro de promotores de missões Kids. Por que nós fizemos isso? Porque nós entendemos que missões é coisa de crianças. Dificilmente nós poderíamos reunir um grupo tão grande de crianças como nós conseguimos reunir na live que aconteceu no dia 29 de agosto. Até o momento, nesse momento que a gente está falando com você, nós já tivemos mais de 7.000 visualizações da programação que nós montamos e desenvolvemos nesse dia. Isso para a gente é muito importante, porque o nosso objetivo é manter acesa a chama de missões e passar essa tocha de missões para a nova geração. A pandemia tem sido um momento muito desafiador para nós, mas tem sido também um momento de oportunidades. Então, nós temos trabalhado na produção de conteúdos, fazendo treinamentos. Por exemplo, nós tivemos um encontro de líderes com o pessoal do Ceará e do Rio Grande do Norte. 2 estados reunidos durante 4 semanas seguidas, onde nós pudemos trabalhar vários aspectos da área do desenvolvimento infantil e também do Ministério com Crianças. Temos trabalhado no aconselhamento de pais, que têm enfrentado muitas dificuldades nesse período com as crianças, em casa, sem aula, enfrentando várias dificuldades. E a gente tem tido a oportunidade de dar esse suporte também aos pais. Enfim, tem sido um tempo de muito trabalho, ainda que no momento, em casa, trabalhando aqui, transformamos a nossa casa no nosso campo missionário. Mas mesmo assim, temos tido a oportunidade de compartilhar a fé, de ensinar, de apoiar, de mentorear. E eu quero agradecer a você, porque isso só é possível por conta das suas ofertas, das suas contribuições, por conta das suas orações e do seu apoio. Tem sido muito bom para a gente poder participar dos cultos da Igreja do Cambuí. Todos os domingos nós temos estado presentes com vocês no culto online. Isso tem sido para a gente um grande privilégio. Queremos te agradecer mais uma vez e dizer que é muito bom sermos seus missionários. E agora, nesse mês de setembro, está começando a campanha de missões nacionais. E o tema desse ano é Porque Ele me amou, eu amo. Nosso desejo como seus missionários é amar, é repartir, é multiplicar, é orar. Então, se você ama as pessoas, isso precisa ser porque Deus te amou primeiro. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.
É muito bom ver a Jaqueline, o pastor Renê, esse casal querido, vinculado à Junta de Missões Nacionais e trabalhando no ministério para crianças ao redor de todo o Brasil. Como nós ouvimos, eles têm investido muito na produção de material escrito e no desenvolver de vários projetos que alcançam crianças, que por sua vez alcançam a família inteira. Sigamos em oração por esse casal, por este trabalho, e sigamos com as nossas ofertas, porque a partir disso nós podemos sustentá-los bem como todos os nossos missionários. Efésios capítulo 3, versículo 20, fala como Deus é poderoso para efetuar muito além daquilo que nós possamos imaginar ou pensar. E Deus tem feito isso nas nossas vidas, meus queridos. Eles têm feito chegar às nossas mãos os recursos devidos para que não nos falte nada e, por sua vez, nós temos, a partir disso, ter o privilégio de ofertar aqui na igreja para que não falte nada no sustento, tanto para os nossos missionários, também para outros projetos. Nós temos investido na vida de vários pastores, de pequenas igrejas que têm tido dificuldades por conta desse momento. E com as nossas ofertas, nós temos tido como lançar mão para ajudá-los mês após mês. Isso é fruto da nossa generosidade e fruto do poder de Deus em nossas vidas. Use desse momento para efetuar, então, uma transferência bancária, onde você poderá, assim, saber e declarar que a sua confiança está em Deus, o Deus das providões, que fará sempre mais daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Oremos, meus queridos. Pai de amor, é sempre bom nós termos o privilégio de ofertar. Fazemos isso com alegria nos corações, sabendo, Pai, que isto será usado para engrandecer o Teu nome e fazer expandir o Teu reino. Nos abençoe, Senhor, com as nossas provisões diárias, para que nós possamos seguir abençoando outras pessoas e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite para você participar de uma das nossas classes da IBD. Dessa vez nós estamos oferecendo 4 classes muito especiais.
Uma delas é sobre o conhecimento de Deus, junto com o pastor Manuel, que vai estar ensinando esse tema tão importante. A outra classe é sobre um estudo no livro de Josué, com o irmão Eloy, que vocês já conhecem também, outro ótimo professor que nós temos aqui. E nós temos outras duas classes muito especiais. Uma é a classe Homem ao Máximo, uma classe específica para homens. E a outra específica para mulheres, que se chama Mulher Única. A de homens com o pastor Kleber e a de mulheres com a sua esposa, a Vânia. Dois professores aí que quem fez a classe de educação de filhos já conhece muito bem e sabe como é boa a aula deles. Então, o meu convite para você é que você não perca tempo, mas faça a sua inscrição agora no site da nossa igreja. Você vai entrar e você pode ir lá pegar, ver mais informações sobre cada classe e já fazer a sua inscrição num formulário muito simples para que você participe dessas classes, tá bem? E se você não teve tempo ainda de fazer essa inscrição hoje, porque é o primeiro dia dessas aulas, você pode também entrar direto no site e já clicar no link da classe, pode assistir direto à aula que começa às 10h30 e você vai ser depois orientado pelo seu professor para poder fazer a inscrição depois com mais calma. Mas não deixe de participar da nossa EBD. Olá! Nós gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para a compra dos kits higiene para as mulheres do Parque Osiel. Com a sua ajuda, nós conseguimos doar 250 kits. Cada kit continha um shampoo, um condicionador, um pacotinho de absorvente, 4 máscaras e uma devocional. Eu tenho certeza que elas ficaram muito felizes. Para nós é muito fácil chegar no mercado ou na farmácia e escolher os produtos que a gente quer para a nossa higiene pessoal, né, para a gente se sentir melhor cuidada, mas para elas não é fácil. Para quem sustenta famílias, para quem tem poucos recursos, muitas vezes aquele dinheiro que ela poderia gastar para comprar um kit higiene, ela usa para comprar leite para os filhos, para comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então eu tenho certeza que elas ficaram muito felizes, elas sentiram o nosso carinho através dessa doação. A nossa campanha continua, então se você quiser ajudar novamente, para quem já ajudou, quiser ajudar novamente, para quem não ajudou, quiser ajudar, eu tenho certeza que a gente vai levar o nosso amor novamente para essas mulheres. Cada kit custa em média R$15 e isso com certeza vai fazer muito bem para elas. Muito obrigada. Nesta segunda-feira, 14 de setembro, damos início a mais um projeto da Igreja Batista do Cambuí, EIBC TV. Ela surge para oferecer conteúdo digital para você, cursos, palestras, entrevistas, algo que você pode ter acesso a pelo menos a cada 15 dias nesta TV. Nesta próxima segunda, estaremos juntos numa entrevista, eu, pastor Ricardo, entrevistados pelo Marcos Soares, do Instituto Alvo, para falarmos sobre missão da igreja, visão da igreja e desafios dos próximos anos. Você poderá interagir conosco, mandando suas perguntas ao vivo e vamos respondê-las. Nesta segunda, 14 de setembro, às 20 horas, aguardamos você no nosso canal no YouTube. Não tenha só
cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós chegamos na família IBC há quase 9 anos. Quando nós chegamos aqui nessa família, foi uma alegria imensa, e essa alegria preencheu nossos corações, e essa alegria que nos acompanha até hoje. Na batalha da vida nunca nos sentimos sozinhos. Essa família sempre esteve ao nosso lado, lutando por nós. São verdadeiros heróis que Deus colocou na nossa vida. Eu amo a minha igreja. Queridos irmãos, na série Renove Sua Esperança, baseada em 1 Pedro, nós chegamos agora ao capítulo 4 desta carta do apóstolo Pedro. E o tema de hoje é dons espirituais. Quero falar sobre servindo com os seus dons. Este é um tema importante. Será que dons espirituais é um tema importante? Vamos permitir que Paulo responda essa pergunta. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se convenceu da importância desse tema? Paulo diz que, a respeito do uso dos dons, ele não queria, e por isso que ele escreveu a carta, alguns capítulos da carta, para falar do uso, do exercício dos dons espirituais na igreja. Por que esse tema é tão importante? Porque todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, além do presente chamado vida eterna, recebe um outro presente, que é chamado dom espiritual, ou dons espirituais. Recebemos a salvação, recebemos a certeza da vida eterna e recebemos dons espirituais para serem usados para a glória de Deus.
O que é um dom espiritual? Christian Schwarz, no seu livro O Teste dos Dons, da série Desenvolvimento Natural da Igreja, define da seguinte maneira dom espiritual. Dom espiritual, diz Christian Schwarz, é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Portanto, dom espiritual é uma habilidade especial concedida pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada essa habilidade na edificação da igreja. Christian Schwarz, o autor deste livro e de outros livros da série Desenvolvimento Natural da Igreja, fez uma pesquisa que indica que 80% foi feita com 1.200 cristãos ativos. 80% dos entrevistados afirmaram que não sabiam qual era o dom espiritual que tinham ou que estavam servindo fora do dom espiritual que eles imaginavam ter. 80%. Só 20% dos entrevistados disseram: olha, nós sabemos quais são os nossos dons e nós estamos servindo a Deus na igreja e fora da igreja exatamente com o dom ou dons que Deus nos concedeu. Por isso eu pergunto, e você? De qual grupo você faz parte? Dos 80% que não sabem quais são os dons que têm, que talvez até estejam servindo fora da área que deveriam estar servindo, ou você faz parte do grupo de pessoas que sabe quais são os dons que têm e estão servindo na área para a qual foram dotados? Você sabe qual é ou quais são os seus dons espirituais? E se você sabe, você tem usado este dom ou esses dons na obra do Senhor? O texto de hoje é um texto muito lindo, um texto curto, conciso, escrito pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, mas que é um texto com toda a concisão, que fala daquilo que eu e você precisamos saber para exercermos o dom espiritual. Eu diria para você que é o seguinte: o mínimo que você precisa saber sobre dons espirituais para não ser um ignorante nesta área e poder exercer o seu dom. O texto de hoje é 1 Pedro 4, 10 e 11. Diz o texto: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O que esse texto nos ensina sobre dons espirituais? O que eu e você precisamos saber para não sermos ignorantes sobre esse tão importante tema, que é o tema dos dons espirituais? Primeira verdade que esse texto nos diz: todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. O texto diz que devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Não de acordo com, como poderíamos dizer assim, o dom que alguns receberam. Não, servir de acordo com o dom que cada um recebeu. O Novo Testamento garante isso, que todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, verso 7, diz que a manifestação, é um texto que fala de dons espirituais, a manifestação do Espírito é dada a cada um. O dom pode estar adormecido,
o dom pode não ter sido ainda identificado, mas se você é cristão, você tem um dom espiritual. Se você não conhece o seu dom espiritual, não é porque Deus não lhe deu um dom ou dons espirituais, é porque você simplesmente ainda não descobriu. Primeira verdade, então, cada cristão, todo cristão, tem pelo menos um dom espiritual. Em segundo lugar, uma segunda verdade, os dons são concedidos de acordo com a graça soberana de Deus. Os dons são concedidos de acordo com a graça soberana de Deus. O texto diz, conforme o dom que cada um recebeu. Queridos, dom não é algo que eu adquiro. Dom não é algo que você e eu já nascemos tendo. Nós nascemos com talentos, nós nascemos com capacidades, sim, com inclinações, nós nascemos com dons naturais, mas um dom espiritual é algo que Deus lhe dá, conforme o dom que cada um recebeu. 1 Coríntios 12, 18 diz que Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. É um texto, como já disse, é um capítulo que fala dos dons espirituais, da figura da igreja funcionando como um corpo. Ele diz, Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Ou seja, para cada membro ele deu uma função. Em outras palavras, para cada membro ele deu um dom espiritual ou dons espirituais para serem exercidos. Deus é quem decide quais são os dons que cada crente, cada cristão vai receber. Diz o texto de 1 Coríntios 12 que Deus distribui como quer. Dons são um presente de Deus. Dons são concedidos pela graça de Deus. São um presente gratuito e merecido. Deus não lhe dá dons como recompensa. Deus só lhe dá dons por causa da graça dele. Por isso, Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 6, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Isso nos mostra, queridos, uma aplicação clara aqui. Se dom é objeto de graça de Deus, é resultado de graça de Deus, não há lugar para vanglória. Não há lugar para vanglória. Se na primeira afirmação que cada crente tem um dom, a gente aprende que eu e você somos especiais para Deus, que somos filhos amados e que Deus tem um propósito para nós na igreja. Não existe crente de segunda categoria, todos somos dotados por Deus. Essa segunda verdade, quando falamos que o dom é resultado da graça de Deus, é que não há lugar para vanglória, porque dom não foi adquirido. Dom foi dado, e foi dado mediante a graça de Deus, não baseada em mérito. Terceira verdade, o texto diz que os dons são variados. Eu diria que os dons são maravilhosamente variados. Queridos, ele fala da multiforme graça de Deus, que eu devo servir, ou devemos servir uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos, e esse dom segundo a multiforme graça de Deus. Uma pergunta que se faz é a seguinte: quantos dons existem? Queridos, há pelo menos 5 listas de dons no Novo Testamento. Tem esta em 1 Pedro falando aqui de dons espirituais. As outras 4 passagens foram escritas, são registros do apóstolo Paulo. E nós podemos fazer, eu já fiz, alguns que fizeram um curso comigo sobre quem é você no corpo de Cristo. Dei esse curso no ano de 2010, 2011, aqui em nossa igreja, e teste de dons também. E eu falei que você pode ler os textos das Escrituras Sagradas, as listas de Romanos 12, de 4 a 8, de 1 Coríntios capítulo 12, são 2 listas, 4 a 11, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, Efésios 4, 11, são listas diferentes. E se você ali puder ir eliminando os dons que são iguais ou muito semelhantes, nós chegaremos a mais de 30 dons diferentes. Agora, o objetivo dessas listas não é apresentar exaustivamente
todos os dons que Deus dá e tem dado à sua igreja. Ela apenas ilustra que há uma multiforme, uma maravilhosa, uma variada graça de Deus, queridos. Essa expressão multiforme é a palavra poikilos. Vem, na verdade, poikilis, que vem da raiz poikilos, significa várias cores, vários tipos. É como você olhar, por exemplo, uma obra de tapeçaria toda colorida. Há diversidade de dons, diz Paulo aos Coríntios. É a multiforme graça de Deus. A questão dos dons, e você olha para uma igreja, é riquíssimo. Como Deus dota as pessoas com os mais variados e maravilhosos dons, queridos. Você não tem determinado dom, olha para o outro e fica maravilhado como ele tem aquele dom. E o oposto também é verdadeiro. A pessoa olha para você e ela não tem o seu dom e olha como isso é maravilhoso. É a multiforme, o poikiles de Deus, a multiforme graça de Deus, os dons variados. As listas não são exaustivas. Não é para dizer assim, só são esses dons. Não, queridos. É apenas para dizer que Deus, ele é criativo, que Deus, ele concede à igreja tudo que ela precisa para realizar o seu ministério. Por exemplo, nas listas que eu citei para vocês, as 5 listas, não há alguns dons que nós reconhecemos hoje. O dom da música, o dom da oração, o dom da intercessão, o dom das artes criativas, tantas outras áreas, queridos, nós vemos hoje. Dom para trabalhar com terceira idade, dom para trabalhar com crianças, dom para trabalhar com mulheres, com homens, com jovens, adolescentes, juniores. São dons, é riquíssimo, queridos. Às vezes Deus usa até um talento natural que você tem, um dom natural que você tem, uma experiência adquirida, e Ele pode, com isso, espiritualmente, soberanamente, transformar ou usar aquilo como um dom espiritual. O fato é, cada igreja, com certeza, recebe dons para promover o seu crescimento. Temos é que usar o que Deus tem nos concedido. Em quarto lugar, a quarta verdade é: os dons são concedidos para serem usados no serviço do Senhor. Os dons são concedidos para serem usados no serviço do Senhor. Ele diz assim: servir uns aos outros. Deus não concede dons para você ficar dizendo assim, olha, eu estou admirando o meu dom. Deus não dá dom para você dizer assim, isso aqui é apenas para preencher a minha necessidade de propósito de vida. Não. Deus não concede dons nem para nos vangloriarmos ou para usarmos egoisticamente. Os dons são dons de serviço, cujo propósito principal é a edificação da igreja. Quando ele fala servir uns aos outros, ele está falando de edificação mútua. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, primeira carta, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, queridos. Dons são dados para ser usados no serviço do Senhor, um serviço que leva à edificação das pessoas, dos irmãos em Cristo. Os dons, queridos, são dados assim por Deus para a edificação do povo. Em quinto lugar, o texto diz: devemos ser bons administradores dos dons que nós recebemos. O texto diz, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Os dons não são nossos, somos apenas administradores. A palavra que ele usa aqui, oikonomoi, que da onde vem a nossa palavra economia, significa a administração da casa. É o oikonomos, o mordomo, aquele que recebe a tarefa de liderar a casa, de gerenciar a casa, e ele está sob o comando do proprietário da casa. Por isso, uma boa tradução é como bons mordomos. Mordomo é aquele que administra aquilo que não é seu, mas não apenas isso, ele presta conta. Então, nós devemos servir
a Deus como bons administradores dos dons que recebemos, como mordomos. Aquilo que temos não é nosso, é do Senhor, e é para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. O oikonomos, o mordomo, aquele que cuida dos bens que não lhe pertencem. Os dons são a bênção de Deus e nós devemos usar para o bem do nosso irmão. E Pedro aqui fala no versículo 11 de duas categorias de dons, que eu diria que todos os dons se encaixam numa dessas duas categorias, e alguns dons usam as duas categorias. Ele diz assim no verso, ele fala do falar e do servir, que eu traduzo como falar e o fazer. Olha o que ele diz no verso 11. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Olha aqui, se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve ou faz, alguém de ação, faça, sirva, segundo a força que Deus concede. Queridos, em cada igreja, nós temos pessoas que têm dons dessas categorias, de uma ou de outra, ou de ambas. Por exemplo, no falar, temos pregadores, temos professores, temos pessoas com dom de encorajamento, o falar. Mas temos, por exemplo, na atualidade, o fazer. Temos gente do som, temos gente da mídia, gente do patrimônio, gente da recepção, gente da organização, gente da integração, pessoas que estão fazendo. Nós podemos falar até que há aqueles que servem na linha de frente, aqueles que aparecem mais e aqueles que estão nos bastidores. Queridos, assim é a igreja, aquele que está à frente, aquele que aparece mais, não tem mais valor, nem é mais importante daquele que está nos bastidores, queridos. Somos todos, e as coisas só funcionam porque há pessoas na linha de frente e as pessoas nos bastidores. Nós tivemos um abençoado final de semana do aniversário da Igreja Batista do Cambuí, semana passada, e recebi vários elogios, várias palavras de encorajamento, e alguém me disse: pastor, que bênção, tudo muito bem organizado, os testemunhos que foram dados, a abertura, as vinhetas de abertura, e eu respondi cheio de orgulho, no bom sentido, cheio de alegria, dizendo o seguinte: olha, as ideias foram minhas, mas a execução não foi minha, foi da nossa equipe de mídia, na equipe de produção, e eles sempre me surpreendem, eles sempre fazem melhor do que eu imagino. Eu tenho a ideia, passo uma ideia, mas eles superam a minha ideia, porque é isso, nós trabalhamos em conjunto. Eu apareci aqui na frente durante o aniversário da igreja, mas os bastidores tornaram possível algo tão bem preparado. Ele diz: seja no falar ou no fazer, nós devemos ser dirigidos por Deus. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Atente aqui, isso é muito importante, eu quero dar um destaque. Falar. Se você tem o dom na área do falar, um professor, um pregador, alguém com dom de encorajamento, ou a área que usa a fala, ele está dizendo assim: se você fale como quem comunica as palavras de Deus. As únicas palavras que nós temos direito de falar são as palavras de Deus. Não as nossas opiniões, não as nossas filosofias de vida, mas sim a palavra de Deus. Então, se você foi dotado por Deus com o dom do falar, se você usa a fala, cuide daquilo que você fala, que ao falar, ao abrir a sua boca para ensinar, ao abrir a sua boca para pregar, ao abrir a sua boca para liderar, ou para trazer a palavra para o irmão, que essa palavra fale como quem comunica as palavras de Deus, porque é um dom espiritual. Não são suas opiniões, não são suas filosofias, mas sim a palavra de Deus, porque ela sim edifica. Você não cometerá enganos na sua mensagem, nem na sua ministração. Mas ele também continua:
Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede. Isto é, não faça as coisas por meio das suas forças, porque você vai alcançar melhores resultados se você fizer segundo a força que Deus concede. O que Pedro está nos dizendo? Está nos dizendo, queridos, que quando você for exercer o seu dom, você pode dizer para Deus o seguinte: Deus, humanamente, eu diria que eu sei falar, mas eu não quero falar as minhas palavras, eu quero falar a palavra do Senhor, então usa a minha boca, Senhor, para ministrar. Você vai agir e fazer alguma coisa, você pode dizer: Senhor, humanamente falando, eu sei fazer aquela planilha, eu sei agir daquela maneira, eu sei resolver aquele problema, eu tenho habilidade, mas eu não quero fazer com as minhas forças, porque o resultado será humano. Permita que eu faça na força do Senhor. E quando você faz isso, quando você deixa que o seu falar seja dominado por Deus, o seu fazer seja dominado por Deus, você alcança melhores resultados e você, de fato, ministra abençoando as pessoas. Olha que interessante, ele está dizendo assim, essa aqui, a aplicação natural é humildade. Não fale achando que você sabe falar. Porque na verdade não há nenhum mérito, porque quando Deus quer usar, Ele usa até uma mula, como usou a mula de Balaão. Então, como disse, é dom espiritual, é graça de Deus. Se você fala alguma coisa que edifica, o mérito não é seu, é do Senhor. Mas não ouse falar aquilo que não vem de Deus. Ore ao Senhor e fale usado por Deus. Se você serve, se você faça na força do Senhor. Ele vai usar o que você sabe fazer, mas você vai superar em muito os resultados humanos, porque você fará na força do Senhor, porque é dom espiritual, não é dom natural. Queridos, como isso é importante. Não basta ter dom, é preciso usá-lo de maneira correta. Eu amo o texto de Romanos capítulo 12, que falando de dons diz, versículo 7, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino. Outra tradução diz assim, que você esmere-se em ensinar, faça com excelência, o que encoraja, use o seu dom para isso, o que contribui, faça com generosidade, quem lidera com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Está vendo, queridos? É Deus agindo no falar e no fazer, para que os resultados sejam alcançados, queridos. Esse texto termina com uma cláusula que eu chamo uma cláusula de propósito. Cláusula que mostra o que Deus espera. O texto diz, o versículo de número 11 de 1 Pedro, eu queria reler com você aqui, diz assim, olha, depois de falar do falar e do servir, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio para todos sempre. Amém. Queridos, o exercício dos dons espirituais tem um objetivo imediato: edificar a igreja. O objetivo é entre nós, servir uns aos outros, edificar a igreja. Mas tem um objetivo em relação a Deus, para que em tudo Ele seja glorificado por meio do exercício dos nossos dons. Porque a igreja existe para a glória de Deus. E tudo que fazemos como igreja e como cristãos, fazemos para a glória de Deus. Olha o objetivo, a cláusula de propósito, para que em tudo, isso é, no exercício dos dons, Deus seja glorificado. Charles Swindoll escreveu um livro, que é um comentário de 1 Pedro, um comentário devocional. E ele faz algumas perguntas penetrantes quando comenta esses dois versículos de 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Ele diz, ele pergunta, quantos conflitos em igrejas poderiam ser resolvidos se a glória de Deus fosse o objetivo comum? Quantos egos seriam colocados em seus devidos lugares se a glória de Deus, não humana, estivesse em jogo? Quanto extremismo seria evitado se fizéssemos todas as coisas para a maior glória de Deus? Ele pergunta isso. E ele afirma também, quando a sua glória, isso é, a glória de Deus,
ocupa a mais elevada posição em nossas mentes. É incrível como todas as outras coisas ficam em seu devido lugar. O objetivo do exercício dos dons não é vanglória, mas é glória de Deus, porque o oposto da glória de Deus é glória humana, e glória humana é vanglória. Não dá para usar os dons para a sua glória e para a glória de Deus. Aquela pesquisa que eu citei no início dessa mensagem, que dizia que 80% das pessoas não sabiam quais eram os seus dons ou o seu dom e não estavam exercendo na área que era do seu dom. Essa mesma pesquisa indicou que as pessoas, aqueles 20%, que haviam identificado os seus dons e estavam envolvidos nas áreas ligadas a esses dons, tinham um profundo senso de realização. Porque a pesquisa concluiu que o grau de satisfação do cristão está diretamente relacionado com a descoberta e o exercício dos dons. Resumidamente, eu diria, cristãos realizados são aqueles que descobriram ou identificaram seus dons e os utilizam no serviço de Cristo. Se você se contenta em apenas receber, isso vai acabar numa insatisfação. O texto diz: servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Consumidores são insatisfeitos, servos são pessoas satisfeitas. As pessoas que são mais felizes, pessoas que eu conheço, são aquelas que também mais servem, diz Bennen Litcher. São as pessoas que servem, são as pessoas mais felizes. Quando Jesus precisou definir numa frase a sua missão, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O apóstolo Pedro nos convida para entrar nessa jornada com Jesus. Nós não vamos dar a vida no sentido literal, como Jesus deu para resgate, mas ele nos chama para servir-se. Deus nos convida para seguir o exemplo de Jesus, que diz: servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O modelo bíblico de igreja é um modelo de uma corporação de servos, cada um usando o seu potencial para servir. O modelo bíblico é um corpo, cada um exercendo a sua função. Você que deseja conhecer os seus dons, eu vou dizer a você, desafiar você de maneira prática. Olhe para as áreas de atuação da sua igreja e pergunte: como eu me encaixaria? Aonde eu poderia servir? Porque nessa área o meu coração arde. E comece a servir. Nós aprendemos a servir servindo, aprendemos, identificamos os nossos dons servindo em diferentes áreas. Você que já conhece e usa os seus dons, uma pergunta a você: você tem usado os seus dons com a motivação certa? A motivação bíblica é a edificação da igreja e a glória de Deus. Talvez você diga hoje, o Espírito Santo está dizendo a você, hoje ainda, que você começou bem intencionado, mas com o tempo você entrou numa zona de conforto e de segurança e você já não está usando os seus dons como usava no passado, com aquela maneira simples, espontânea, dedicada ao Senhor. Talvez, com o tempo, você começou a usar o seu dom para se autopromover, para exercer o poder, para tentar impor a sua vontade, e assim você perdeu aquilo que é essencial no dom, que é graça de Deus, e para o bem do outro, para a glória de Deus. Se você está assim, eu te aconselho, orar a Deus, pedir perdão, e recomeçar o seu caminho. Olhar para o seu coração e dizer: Senhor, eu não quero voltar àquela forma inicial que eu servia com o meu dom. O dom não é para autopromoção, não é para glória, não é para impor a minha vontade, não é para exercer poder, não é para aparecer, não. Todos nós recebemos dons para serem usados para a glória de Deus. A pergunta é: onde você quer servir na IBC? Tantas oportunidades. Onde você pode servir também na sociedade,
tantos serviços voluntários, tantas ONGs, tantos hospitais. Como diz o pastor Ricardo Agreste, e aqui eu quero caminhar para o final. Ele diz, a igreja não é uma prestadora de serviços, mas uma geradora de oportunidades de serviço. Se você quer servir nessa igreja, eu quero dizer a você, há vagas. Estamos recrutando novos voluntários, pessoas que querem servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Porque a igreja é formada por servos servindo. É um círculo virtuoso. Eu sirvo e sou servido. E a vontade de Deus é ver seus filhos exercendo todo o potencial que tem para servir, agindo como Jesus agiu. Que Deus te abençoe e que você sirva ao Senhor conforme o dom ou os dons que você recebeu para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras. Nós ouvimos nesta manhã que todos nós temos dons e esses dons devem ser usados para edificar a igreja, para glorificar a Jesus Cristo. Usemos os nossos dons, meus queridos, justamente para estes fins. Hoje à noite nós estamos convidando a todos que voltem às 19 horas para você estar participando junto conosco, onde nós estaremos dando sequência à série Eu Amo Minha Igreja. Não falte nesta noite para o nosso culto de domingo à noite. Mas agora nós estaremos indo para a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. É a primeira aula desse novo ciclo. Queremos encorajar você que você participe. Você terá ali na tela a lista de todas as classes, você poderá escolher até um que estará aqui nesse mesmo canal. Escolha um, faça contato, esteja participando da nossa EBD. Vamos terminar esse culto agora louvando novamente ao nosso Senhor. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste,